A gente vai seguindo agora às 11h08 com um entrevistado aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região, em coautoria com a Confederação Nacional do Turismo, elaborou o e-book Protocolos Covid-Free para orientar os empresários, entidades civis também e sindicais para ações corretas na retomada da atividade econômica do setor. Para entender, então, o que propõe essa cartilha, a gente conversa agora com o presidente do sindicato, Edson Pinto. Presidente, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Adriana. É um prazer falar a você e os amigos da Jovem Pan. Obrigada, prazer nosso. Presidente, traz então para a gente detalhes onde acessa esse e-book, essa cartilha, como ela foi criada e o que traz o seu conteúdo. Esse e-book está disponível nas nossas redes sociais, no www.senhoresosasco.com.br e também na Confederação Nacional do Turismo, cntour.com.br. É um e-book que está à disposição de todos, a abertura é livre e justamente é uma iniciativa do setor de turismo que se mobiliza através do colapso que nós atravessamos hoje, a pior crise em toda a história do nosso setor. É o setor que no mundo foi o mais atingido, porque a Covid ela impacta, Adriana, justamente a dinâmica econômica do nosso segmento, que é eminentemente social, é de lazer, de experiências. Então nós atravessamos hoje o pior colapso de todos os tempos e infelizmente as perspectivas de demissões e fechamentos de empresas é muito grande. E esse e-book traz então, para minorar esse problema e orientar consumidores, trabalhadores e empresários de como se comportar dentro dos nossos estabelecimentos. E eu estava dando uma olhadinha na cartilha, ela é bem interessante, bem objetiva, muito clara, toda dividida, né, pelos setores e pode ser acompanhada, claro, pelos empresários, pelos donos de negócios, mas por clientes também. Tem algumas dicas para clientes, é muito interessante para todo mundo dar uma olhada, dar uma lida, como que vai ser agora esse novo mundo que a gente vai enfrentar com a tão esperada reabertura do comércio. Com certeza, setores como o de turismo, hotéis, bares, esses setores foram muito atingidos e não vem já a hora de reabrir. As dicas práticas, por exemplo, eu acompanhei nos setores de hotéis, né? Hóspedes, por exemplo, vão ter que usar as máscaras em ambientes em comum, as camareiras vão ter que usar EPIs completos, os equipamentos de proteção, dentre muitos outros, como, por exemplo, a sugestão de trocar carpetes em ambientes, né? Muito legal isso, evitar objetos em excesso nos hotéis. E também esse momento da troca de quarto, né? Existe essa preocupação. Sai um hóspede, entra outro. Então, essas dicas práticas, para o empresário que já possa acompanhar, ele já pode começar a tomar providências, mesmo ainda fechado. Inclusive, ainda fechado, não? Não tem dúvida. É importante que o nosso consumidor, e o consumidor moderno realmente tem esse viés de ser um fiscal e nos ajudar a administrar também. Mas eu quero aqui trazer tranquilidade para os turistas que vão voltar, né? Ainda que as pesquisas mostrem que as viagens mais longas, aquelas especialmente feitas com uso de aviões, parte aérea, elas vão demorar um pouquinho mais. Num primeiro momento devem retornar às viagens mais curtas, feitas com o próprio veículo da família, e os hotéis já estão totalmente preparados para receber e se adaptar ao que a gente está chamando desse novo normal no turismo, né? Aquilo que foi antes da pandemia não vai se verificar até que a gente realmente encontre uma vacina. Então, os hotéis estão preparados para se adequar, para receber o hóspede, os restaurantes também, né? É importante a gente dizer, não existe possibilidade de contaminação via alimento, não há nenhum estudo ainda que comprove isso. Então, nós precisamos, né, agora fazer uma campanha, até em contraponto ao Fique em Casa, né? Houve muito essa campanha massiva. Sim. E nós precisamos combater, então, agora um pouquinho esse vírus do medo que se instalou na população e de que há possibilidade de sair. Claro, obviamente, tomadas todas as medidas de segurança higiênico-sanitárias, mas é possível retomar uma certa normalidade. E o nosso setor de bares e restaurantes está pronto para atender. Porque a nossa preocupação, Adriana, o que a gente tem verificado em alguns processos de reabertura nos estados, o setor, especialmente de bares e restaurantes, está sendo colocado
para abrir muito depois dos outros. E a gente não compreende muito bem por que se libera um shopping center, se libera um supermercado, uma padaria, e não se libera um restaurante, até porque o nosso dia a dia, Adriana, é de combate mesmo a vírus, combate à contaminação. Nós somos especialistas nisso. Questão de higiene é com a gente mesmo. Então, nós temos como fazer a separação das mesas, a separação dos clientes, todos os nossos funcionários usando o EPI. Então, nós não compreendemos bem por que o setor, especialmente de restaurantes, está sendo colocado como por último na abertura. Realmente, os bares e restaurantes sempre já tiveram essa pré-ocupação, né? Então agora imagine o quanto mais. E combater o vírus do medo, muito bem falado, as pessoas ficaram tanto tempo em casa e as informações são tão sempre assustadoras com relação ao contágio, que existe essa preocupação, esse medo com relação, vou utilizar esse talher, esse prato em comum, será que foi bem lavado, será que está seguro, será que eu estou me expondo? Então essa cartilha traz bem claramente as providências sendo tomadas. Como vai ser nos barzinhos? Algumas das sugestões da cartilha, por exemplo, dizem que os clientes devem ter a temperatura corporal testadas, que o espaço entre as mesas vai ser maior, que a redução da capacidade máxima dos estabelecimentos também vai mudar, vai ser de 30% a 50% reduzidas. E eu achei interessante também, os garçons devem conversar apenas com uma das pessoas da mesa, quando tiver muitas outras pessoas. O que os clientes vão encontrar nos barzinhos? Por que eles podem ficar seguros, então, para voltar a frequentar os restaurantes e também os bares? Adriana, é importante a gente fazer uma separação, né, entre restaurantes e bares. São atividades empresariais diferentes, com dinâmicas diferentes. Então, aquele bar, vamos chamar o bar da esquina da moçada, onde o jovem vai, fazia aquela aglomeração na esquina, isso não vai ser permitido mais, né? É importante que o empresário tenha consciência de não permitir esse tipo de aglomeração. E é por isso, especialmente aqui em São Paulo, Adriana, no protocolo, no Plano São Paulo, nós estamos onde bar e restaurante foram colocados juntos, lá na última etapa, abrir de forma plena, só na etapa verde, nós estamos solicitando ao governo que permita, nesse momento, a abertura dos restaurantes, porque no restaurante é mais fácil você fazer o controle de medição de temperatura, o controle de acesso. O tempo de permanência num restaurante é menor, a pessoa faz a sua alimentação e vai embora. Então, normalmente é 1 hora de permanência. Nos bares, às vezes, o período de permanência já é maior. No restaurante, há um consumo mais comedido, às vezes até nulo, de bebidas alcoólicas. Nos bares, o consumo de bebida alcoólica, às vezes, pode levar a um certo afrouxamento das condutas. Então, talvez, esses bares mais que são dados mesmo a diversão e lazer, talvez seja necessário que eles fiquem sim por um segundo momento. Mas os restaurantes, Adriana, até mesmo por uma questão que a nossa grande preocupação do setor é a segurança alimentar. Há então agora uma flexibilização em diversos estados, onde várias atividades estão voltando ao trabalho. Então a nossa grande questão é onde esses milhões de pessoas vão se alimentar, se nós vamos estar fechados. E, principalmente, se alimentar de forma saudável, segura e ao custo de um vale-refeição. Praticamente não existe delivery para atender todo mundo, o número é insuficiente para atender com essa qualidade de uma alimentação balanceada, que não seja comer lanche todo dia, né? Mas uma alimentação balanceada ao preço de um vale-refeição. O consumidor não vai encontrar. Então, a segurança alimentar está ameaçada se os bares não retornarem junto com as demais atividades. Olha, tem toda a razão, bem observado. E você falava agora há pouco, Edson, também sobre o cuidado que o empresário vai ter que ter com o seu estabelecimento com relação a não deixar formar aglomeração, principalmente em locais em que existe o consumo do álcool e as pessoas vão ficando um pouco alteradas, esquecendo as regrinhas a seguir. Os comerciantes passaram muito tempo fechados, sentiram na pele isso, e se reabrirem e falharem nesse sentido, eles podem sofrer penas judiciais. A cartilha traz orientações jurídicas também? Sim, trazemos no sentido, inclusive, da obrigatoriedade de fornecimento dos EPIs gratuitamente aos trabalhadores, da fiscalização do uso correto desses EPIs. Essa é uma preocupação nossa.
E especialmente, Adriana, de que não haja um retrocesso, de que uma vez aberto, a gente precise fechar de novo. Esse é o pior cenário. Claro. Porque o que a gente chama do enxoval do bar e restaurante, né? Para a gente fazer a reabertura, veja, nós não temos o estoque. Diferente da loja de eletrodoméstico, da loja de calçados, de vestuário, que o estoque está lá guardado no depósito. A hora que ele reabrir, ele vai vender essa mercadoria. Nós não temos mais mercadoria, nossas mercadorias são perecíveis. Então, nós não temos estoque, nós vamos ter que refazer todos esses estoques. Nós vamos ter que chamar os nossos funcionários que estão ou com o contrato suspenso, ou estão de férias, vamos ter que chamá-los de volta, reassumindo todo o ônus dessa relação de trabalho novamente. Então, isso tem um custo. Então, vamos imaginar todo esse custo de novo, essa remontagem do estabelecimento e depois ter que parar. Então, esse é o pior cenário. Por isso que a nossa preocupação é realmente seguir as orientações das autoridades sanitárias. Quem vai dizer, Adriana, a hora de reabrir, o momento certo, não somos nós, as entidades. Nós não temos cientistas, não temos médicos, não temos epidemiologistas. Quem tem isso é o Estado. Então o Estado vai dizer a hora de reabrir. Mas nós podemos trazer uma contribuição de que sim, nós estamos prontos para reabrir com critérios e protocolos rígidos. Que tem que ser assim mesmo, até para que aconteça de forma definitiva, segura e com sucesso. É essa a nossa torcida. Fica aqui então a sugestão para o acesso à cartilha, ao e-book, que traz essas orientações jurídicas, orientações para clientes também, para entregadores de delivery, para o setor de turismo e eventos, hotéis, bares e restaurantes, como a gente conversou aqui. O e-book deve ser atualizado com o tempo e traz essa sugestão de união da categoria e que quem consumir o material da cartilha também leia e compartilhe. Para encerrar, então, o senhor gostaria de agora deixar mais uma vez o endereço para o acesso à cartilha, ao e-book aos interessados. A gente conversou com o presidente do Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Edson Pinto. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com a gente. Boa quinta-feira e sucesso aí no retorno, hein? Muito obrigado pela oportunidade, Adriana, de falar a você e aos internautas e ouvintes que nos acompanham. Então, é no Senhores Osasco, senhores com i, senhoresosasco.com.br. Estamos lá à disposição também para atender, dentro da rede Senhores, atender inclusive o consumidor, as pessoas que gostam de gastronomia, gostam de lazer, porque afinal de contas, turismo, antes de tudo, né, nós não vendemos um produto, nós vendemos experiências, nós compartilhamos experiências. E nós estamos prontos para voltar e felizes para voltar a atender os nossos consumidores, clientes e amigos. Muito obrigado. Legal. Sucesso. Obrigada a você. Até uma próxima.